Olá, boa noite. Prazer a todos. Boa noite, Danilo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui essa noite. Danilo vai Nada, falar. vim até de vermelho, em homenagem à hematologia. Ai, maravilhoso. Olha lá, deixa eu compartilhar meus slides. Eu não vou conseguir ver a tela de chat, então se aparecer pergunta, você me ajuda, tá? Tá certo, pode deixar. Estão vendo meu slide? Sim, já tá dando para ver. Pronto, então vamos começar. Meu nome é Danilo Lopes, eu sou farmacêutico e vamos falar hoje sobre o papel do farmacêutico clínico no cuidado ao paciente com neoplasias hematológicas. Para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, eu sou farmacêutico, formado pela UFPA, já atuo na oncologia há 9 anos, quase 10 anos, como profissional. Se colocar aí o tempo de estagiário, já são 13 anos trabalhando com oncologia. Eu sou especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica, especialista em oncologia pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Oncologia, a SOBRAFO, especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente, coordeno a implantação e integração de farmácias na DAS Oncologia, sou membro do grupo técnico de oncologia do Conselho Regional de Farmácia e representante regional Bahia da sociedade, né, a SOBRAFO. Preciso fazer uma declaração, faço parte do Estatuto dos Representantes da SOBRAFO. Eu não represento a SOBRAFO legalmente, só quem representa é a diretoria. Minha participação aqui é em caráter voluntário, não recebo remuneração para isso. E minhas opiniões nessa apresentação não representam o posicionamento da sociedade. Então, como introdução, eu trago a definição do INCA. O câncer é um termo genérico que abrange mais de 100 tipos diferentes de doenças malignas, que têm em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Então, essa é a definição do INCA. A célula cancerosa, ela surge a partir de uma mutação genética. Essa célula aqui com esse pontilhado vermelho. Então, ela está aqui dentro de um tecido normal. O tecido normal seria esse todo roxo. Então, essa célula, que era uma apenas, passa a se multiplicar de forma desordenada, invade o tecido vizinho, seria esse tecido verde aqui, e depois se desprende desse tecido, se espalha pela corrente sanguínea e atinge outras células, causando o mesmo fenômeno de descontrole. Então, é assim que o câncer surge e ele se dissemina. Então, tumor e neoplasia são sinônimos, não é todo mundo que tem uma neoplasia que tem câncer. A neoplasia ela pode ser benigna, então ela está ali concentrada no tecido, ela não tem capacidade de se espalhar ainda, ela pode ser removida cirurgicamente, mas ela pode se malignizar. Então, o paciente que tem um tumor benigno, precisa ser retirado esse tumor para que ele não adquira a característica de malignização. E aí, se a neoplasia, se ela for maligna, ela é câncer. A neoplasia ela pode ser sólida, se essa célula acometida está fora do sistema sanguíneo e linfático, então ela é sólida, se divide histologicamente em carcinomas, adenocarcinomas e sarcomas, e as hematológicas, principalmente, são as leucemias, os linfomas e os mielomas. O profissional que cuida dos tumores sólidos é o oncologista, e quem cuida dos cânceres hematológicos é o hematologista. No passado, o oncologista tratava tudo, mas a oncologia ficou tão avançada e tão fragmentada que foi necessário fazer essa separação de profissionais. Sobre a incidência de câncer no Brasil, isso é uma publicação da Sociedade Brasileira de Cancerologia, estimativa de novos casos de câncer entre os anos de 2023 e 2025.
Os cânceres mais incidentes são mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Lá no nono lugar aparece um tipo de linfoma, que é o linfoma não-Hodgkin, e no 10º lugar, as leucemias. Em 20º lugar, aparece um outro grupo de linfoma, que é o linfoma de Hodgkin. E o câncer mais incidente é o câncer de pele não melanoma. Para a gente falar um pouco sobre os tipos de cânceres, a gente vai olhar para a hematopoiese. Então, tenho aqui, que é o processo de maturação das células sanguíneas. A gente tem aqui uma representação do interior de um osso longo. Esse tecido aqui em vermelho é a medula óssea. E olhando para a cascata de maturação das células, as nossas células mais jovens é o mieloblasto, que produz as células da linhagem mieloide, que ela vai dar origem aos basófilos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos. E além das plaquetas e os eritrócitos. E a linhagem mieloide vai dar origem aos linfócitos B, aos linfócitos T, células NK e as células dendríticas. Quando a célula sofre mutação, é a célula blástica, a gente está falando da leucemia mieloide aguda, e quando é o linfoblasto, que é acometido da mutação genética, a gente está falando aí da leucemia linfóide aguda. Então, essas células, elas se dividem na medula óssea e impedem a maturação das células funcionais. Então, por conta desse impedimento, a gente tem os casos mais graves entre as leucemias, que são as leucemias agudas. A LMA, a maior incidência dela é em adultos, né? 80%, ela representa 80% das leucemias em adultos, enquanto a LLA ela é mais presente na infância. Então, criança também tem câncer. A LLA é muito presente nas crianças, mas, por sorte, elas têm melhor prognóstico, melhor chance de cura. O diagnóstico das leucemias, ela é sempre... Tudo começa pelo hemograma, como a Daniele falou, é um exame muito importante. A suspeita começa no hemograma, e daí a gente vai para exames mais invasivos e caros, e de difícil acesso, que são o mielograma, a biópsia de medula óssea, e esse material extraído por esses procedimentos passam por imunofenotipagem para descrição citogenética, citoquímica daquela célula. O mielograma é um exame feito por médico, só o médico pode fazer mielograma, coleta dessa análise, e quem avalia é o patologista, que é um especialista médico também. Então, ele faz uma punção na crista ilíaca e puxa esse aspirado da medula óssea, leva para análise microscópica, e concomitante a esse procedimento, ele já aproveita para fazer o mielograma, que se utiliza essa agulha, onde se faz uma perfuração no osso, e a gente pega um corte transversal desse osso e leva para análise microscópica. As manifestações clínicas são as mesmas, tanto na LMA quanto na LLA, que é a astenia, fadiga, febre, infecções recorrentes, exatamente porque aquelas células que deveriam estar maduras e funcionantes não estão. Então, esses pacientes têm infecções recorrentes, eles podem ter sangramento e podem ter dor óssea ou visceral. As alterações laboratoriais que a gente pode encontrar é anemia, neutropenia, plaquetopenia, ou seja, pancitopenia, que é a queda de todas as séries do hemograma, presença de blastos no sangue periférico, que não deveria acontecer. Então, se eu estou vendo células imaturas na corrente sanguínea, é um indicativo de neoplasia, mas precisa fazer o mielograma e a biópsia de medula. Além de hepatomegalia, esplenomegalia. Esplenomegalia é o aumento do baço, e adenomegalia, que é o aumento dos linfonodos. A conduta terapêutica é diversa, né? É uma coisa muito frequente a gente vê uma multiplicidade de terapias, vai depender muito do paciente. Então, a conduta ela pode se utilizar quimioterapia intravenosa, além da intratecal, que é administrada lá entre as vértebras,
com ou sem transplante de medula óssea, além de imunoterapia intravenosa também em alguns casos. Além disso, além do tratamento principal, é necessário um tratamento de suporte, que é a profilaxia para infecção. Então, esse paciente precisa usar antibiótico, antiviral, antifúngico para prevenir infecção. Então, mesmo sem vigência de infecção, é necessário fazer profilaxia para proteger esse paciente. Hidratação e halopurinol para evitar a síndrome de lise tumoral. E pode ser necessário transfusões sanguíneas aí ao longo do tratamento desse paciente. Em geral, esses tratamentos são feitos a nível hospitalar, porque as doses de quimioterapia são muito elevadas, o paciente fica muito debilitado e sujeito a infecções. Então, em geral, a gente não vê esse paciente tratando em clínicas ou ambulatórios. A gente vê mais esse paciente internado tratando. Principalmente se ele for fazer transplante de medula óssea. Olhando para a medula de novo, a LMC, a célula acometida é a célula indiferenciada mieloide, já na fase mais madura, ela vai produzir de forma indiscriminada todas as células que ela dá origem, que são os basófilos, neutrófilos, eosinófilos e plaquetas, com desvio à esquerda. Isso significa dizer que a gente vai ter representantes de todas as linhagens, tanto jovens quanto maduras nesse hemograma. Então, a maior característica da LMC é a leucocitose intensa. E a LLC, ela acomete os linfócitos B, a leucemia linfóide crônica. A LMC é muito comum nos indivíduos adultos, né? Adultos lá por volta de adultos jovens, né? Por volta de 45 a 55 anos, ela é rara em crianças. O diagnóstico é feito por mielograma, novamente, para avaliação dessa medula, mielograma, biópsia de medula óssea, e o aspirado da medula é feito uma análise citogenética pelos métodos de PCR e FISH, para visualizar esse cromossomo que é muito característico da doença, que é o cromossomo Filadélfia. As manifestações clínicas: perda de peso, sudorese, febre, astenia, anorexia, a dor no quadrante superior direito do abdômen, que é onde fica localizado o baço, é um sinal clínico muito presente na LMC. Esse paciente, se tiver hiperuricemia, que é aumento do ácido úrico no plasma, ele pode desenvolver secundário a isso artrite e insuficiência renal aguda. As alterações laboratoriais, como eu já falei anteriormente, a anemia, percebam que a anemia está sempre presente, então as anemias precisam ser sempre investigadas. Então, anemia, leucocitose com desvio à esquerda, plaquetose ou plaquetopenia, a hiperuricemia, e esse gene que é fruto do cromossomo Filadélfia, chamado BCR-ABL. A leucemia linfóide crônica, ela é mais comum no idoso. Então, é a doença do paciente idoso, né? Ali o pico o pico de aparecimento é nos 70 anos e ela é rara em crianças. O diagnóstico também da mesma forma, hemograma e imunofenotipagem por citometria de fluxo. Em geral, a leucemia linfóide crônica ela é assintomática, por isso a gente espera os sintomas aparecerem para poder expor esse paciente a um tratamento citotóxico. Exatamente como ela é uma doença de idoso, se eu sei que o crescimento dela é indolente, é lento, eu espero primeiro o paciente apresentar sintomas para só depois começar a tratar. Então, geralmente, os pacientes que têm LLC, eles descobrem um acaso, sem sintoma nenhum, um hemograma de rotina. Mas, se ele tiver sintomas, quando ele manifesta sintoma, ele tem fadiga, anorexia, linfadenopatia, que é aumento dos gânglios, infecção de repetição, porque o linfócito acometido é um linfócito produtor de anticorpo. Então, se esses anticorpos não estão sendo produzidos de forma adequada, esse paciente está mais suscetível a infecções. Então, é um paciente que tem infecções recorrentes. Pode apresentar febre, sudorese. As alterações laboratoriais são anemia, neutropenia, a linfocitose, que é bem característico. Eu mostrei lá no esquema anterior que esse linfócito B se prolifera bastante, então isso fica representado no hemograma. Plaquetopenia e a hipogama-globulinemia, é a queda de anticorpos. Então, hipogama-globulinemia.
A conduta pré-LMC, esse paciente a gente vê bastante no ambulatório, nas clínicas. Então, ele faz muita terapia oral, uma classe de antineoplásico chamada inibidor de tirosina quinase, e o paciente que não responde ao tratamento oral é encaminhado para o transplante de medula óssea, mas não é a primeira opção terapêutica. Já na LLC, como eu disse anteriormente, a gente espera os sintomas se manifestarem. Esse paciente pode utilizar também inibidor de tirosina quinase por via oral, associado ou não à imunoterapia intravenosa. Infelizmente, isso é o que indicam os guidelines como melhor prática terapêutica, mas infelizmente na realidade SUS a gente ainda tem limitação de acesso aos medicamentos de alto custo. Então, são medicamentos de altíssimo custo. Medicamentos que custam 15 mil, 20 mil reais, 30 mil reais a aplicação. Então, não estão disponíveis no SUS, por uma questão de financiamento. Então, esses pacientes do SUS ainda usam um tratamento bem antigo, com quimioterapia clássica, à base de fludarabina e ciclofosfamida. E, novamente, o paciente de LLC precisa de profilaxia de infecção, hidratação e transfusões. Pode precisar ao longo do tratamento. O que ele vai precisar é da profilaxia de infecção e da hidratação, mas a transfusão é só se necessário. O linfoma de Hodgkin, ele acomete, em geral, as células dos gânglios. A incidência do linfoma de Hodgkin ela é rara antes dos 10 anos, com pico de aparecimento dos 15 aos 40 anos, então geralmente adultos jovens têm linfoma de Hodgkin. Ele se chama linfoma de Hodgkin por conta, na histologia do gânglio, a gente vê essa célula binucleada, chamada de célula de Reed-Sternberg, e ela é também vista com imunofenotipagem. As manifestações clínicas do linfoma de Hodgkin é adenopatia localizada cervicalmente, indolor, o prurido disseminado, a coceira, sintomas B. Os sintomas B é essa conjunto de sintomas, que são febre, sudorese, anorexia e perda de peso. E a esplenomegalia, que é o aumento do baço, também é um sintoma muito sugestivo de linfoma de Hodgkin. O hemograma tem alterações discretas, geralmente uma leucocitose discreta. E os linfomas não Hodgkin, em geral, são de células B, mas podem ser também de células T, células NK. Ele está presente em qualquer fase da vida. O diagnóstico também é a biópsia de linfonodo, então aquele linfonodo palpável que está aumentado, ele é retirado cirurgicamente, levado para o patologista fazer avaliação da histologia daquele tecido. Para aqueles linfonodos que estão mais internos, na cavidade abdominal, na cavidade torácica, é necessário fazer uma ressonância ou uma tomografia para fazer a pesquisa dessas massas de linfonodo que podem não estar visíveis, né? Os linfonodos que a gente mais consegue ver são os cervicais, os axilares, os que ficam nos membros inferiores, são aqueles que a gente consegue palpar, mas eles estão espalhados pelo corpo inteiro. As manifestações clínicas é a linfadenopatia periférica, então, diferente de Hodgkin, que ela é concentrada cervicalmente, os linfomas não Hodgkin, você vê um aumento de gânglios mais disseminado. Fadiga, febre, sudorese, perda de peso, e as alterações laboratoriais, a linfocitose e a hipogama-globulinemia. Isso aqui está representando o aumento de gânglio cervical de um paciente idoso, para vocês verem o que seria essa linfadenopatia. Ou adenopatia, ou linfonodomegalia, tudo a mesma coisa. A conduta para o linfoma de Hodgkin é a quimioterapia clássica intravenosa, com ou sem radioterapia. Eu só faço transplante de medula óssea se a doença retornar. Então, se esse paciente progredir ou a doença recidivar, voltar, aí a gente pode pensar em transplante de medula óssea. E a imunoterapia intravenosa é feita na segunda ou na terceira linha de tratamento. Os linfomas não Hodgkin também é quimioterapia clássica, intravenosa, com ou sem imunoterapia associada. Pode ser utilizado também o inibidor de tirosina quinase oral, isolado.
Pode-se associar radioterapia e transplante de medula óssea em alguns casos. Dando prosseguimento, a nossa última classe é o mieloma múltiplo, onde a gente tem um comprometimento dos plasmócitos, que são as células ativadas. As maiores células produtoras de anticorpos são os plasmócitos. Então, eles presentes na medula óssea, eles começam a se proliferar. A maior parte dos casos acontece também na faixa idosa, então a maior parte acontece ali a partir de 60 anos. O diagnóstico é feito com mielograma, novamente, onde é visto uma representação de maior ou igual a 10% de plasmócitos, que são as células características. Pode ser visto, mas não necessariamente, um plasmocitoma, que é um tumor ósseo. A imunofenotipagem também é essencial para caracterizar essa célula. A eletroforese de proteínas séricas e urinárias é adequada para a gente ver se a contagem de proteínas está aumentada. Lembram que imunoglobulinas ou anticorpos são proteínas. Então, se eu tenho uma célula que é produtora de anticorpos não saudáveis, a concentração de proteína no plasma vai aumentar. Então, a eletroforese é um exame muito importante para a gente avaliar o crescimento, o aumento de proteínas no plasma. Se o paciente com mieloma geralmente vem com dor óssea também, então é necessário fazer raio-x do corpo inteiro. Então, nesse raio-x são vistas lesões osteolíticas, o osso racha mesmo. Né? O paciente com mieloma, ele pode ter fraturas espontâneas. Subindo a escada, ele pode ter uma fratura. Esse paciente tem osteoporose difusa, dor óssea, infecções recorrentes, hemorragia e fadiga. As alterações laboratoriais mais importantes são a hipercalcemia, que é produto dessas lesões osteolíticas, a anemia, o aumento de creatinina e ureia, porque essas proteínas produzidas pelos plasmócitos se acumulam no rim e podem gerar insuficiência renal crônica nesse paciente. Então, esse paciente precisa ter a função renal bastante vigiada. E no hemograma, as hemácias estão num formato característico chamado de rolô. Elas ficam empilhadas como se fossem moedas. A conduta é a quimioterapia clássica também, né? Pode ser intravenosa ou subcutânea ou associada, com ou sem imunoterapia intravenosa. Pode-se utilizar transplante de medula óssea em alguns casos, só se esse idoso for mais saudável, porque o transplante é um processo muito intenso, então tem que entender quais são as comorbidades desse paciente, é um paciente acamado, é um idoso muito frágil, então pacientes muito frágeis não resistem ao transplante de medula. Então, por isso, não é tão usual fazer transplante no mieloma múltiplo. E como terapia de suporte, várias. O paciente com mieloma múltiplo, coitado, é o que mais recebe terapia de suporte. Então, ele utiliza bifosfonatos para prevenir fraturas ósseas, pode fazer hemodiálise se a função renal estiver abalada. Como ele tem anemia severa, pode precisar de eritropoetina ou transfusão de concentrado de hemácia. Pode precisar de plasmaférese, se tiver muita proteína no plasma, é necessário retirar através desse procedimento. Se ele tiver com baixa proteção com muitas infecções recorrentes, é necessário administrar intravenosamente imunoglobulinas industrializadas. Precisa fazer profilaxia infecciosa e radioterapia antálgica. O que é isso? É uma radioterapia direcionada para a região que dói, a região óssea que dói. Então, se o paciente tiver muita dor localizada óssea, pode-se fazer esse tipo de radioterapia para reduzir essa dor. E a escolha do tratamento? A gente viu tantas possibilidades, é realmente um desafio. Então, por isso que os médicos utilizam guidelines, ou diretrizes das sociedades científicas. Lá tem todos os critérios para a gente escolher o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, vai depender da idade, o tratamento que eu dou para um idoso não pode ser o mesmo tratamento que eu dou para uma criança. As doses mudam, os medicamentos mudam. As comorbidades que o paciente tem, precisa ser levado em conta. Esse paciente tem insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, cardíaca, tem diabetes, hipertensão, então precisa
fazer esse paralelo entre as comorbidades e o perfil de segurança do esquema terapêutico. Quando eu falo perfil de segurança, eu estou falando de reação adversa. O que é que esse medicamento pode causar? Eu preciso entender o que é que pode causar e saber se meu paciente resiste àquele tratamento ou não. Então, é essencial avaliar o perfil de segurança. O tipo da neoplasia também é um critério para a escolha do tratamento, por isso que sempre a avaliação histológica está presente. A avaliação molecular, através de imunofenotipagem. Hoje a oncologia não anda mais só com exames bioquímicos e mielograma, precisa fazer análise histológica e imunofenotipagem. Inclusive, que bom, no SUS a gente também tem acesso. Vai depender do quão avançada está essa doença, então existem critérios para a gente dizer o estadiamento da doença, que estágio ela está, e o estado clínico do paciente. Eu tenho idosos diferentes. Eu tenho idosos que caminham, que fazem exercício físico, eu tenho idosos que são acamados. Então, isso tem que levar... Existem escalas para fazer essa avaliação de performance status. E agora vamos falar de farmácia clínica. O objetivo da farmácia clínica é promover o uso racional de medicamento através da análise da farmacoterapia. Então, a gente avalia 4 pilares: a indicação do tratamento, a efetividade, se ele está funcionando, a segurança, que são as reações adversas, e a adesão, se o paciente está conseguindo cumprir aquilo que foi prescrito. Além de orientar a equipe de saúde, pacientes, familiares e cuidadores. Então, esse é o objetivo da farmácia clínica. Quando esse tratamento não está indicado, não está sendo efetivo, não está sendo seguro, o paciente não adere, eu tenho um problema relacionado ao medicamento. Então, esse é o diagnóstico farmacêutico, o PRM. E é em cima disso que a gente vai traçar um plano de cuidado e vai fazer intervenções para trazer mais saúde para o paciente. Quais são as responsabilidades do farmacêutico clínico num serviço de oncologia? Dispensar o medicamento oral, é responsabilidade do farmacêutico, agendar o retorno desse paciente, realizar a anamnese, que é a entrevista, né, a escuta ativa, detectar, prevenir e resolver PRMs, criar e monitorar os planos de cuidado, agendar as consultas para fazer o seguimento desse paciente ao longo do tratamento, garantir que esse paciente tenha exames laboratoriais para coletar para o próximo ciclo. Então, algum profissional precisa se responsabilizar por isso. Então, entregar essa prescrição ao paciente e orientar que faça a coleta pré-tratamento. Elaborar e analisar criticamente indicadores de desempenho e prestar informações sobre medicamentos à equipe multiprofissional de terapia antineoplásica. Investigar reações adversas demandadas pela farmacovigilância. Então, toda suspeita de reação adversa ela precisa ser validada através de métodos definidos. É papel do farmacêutico clínico também. Quais bases de dados a gente utiliza para avaliar a monografia nas características do medicamento e as interações medicamentosas? Eu trouxe alguns para vocês. A gente tem o UpToDate e o Micromedex, que são bases pagas. As gratuitas, o Medscape, o Dynamed, o Drugs.com e o nosso bulário da Anvisa, que é uma fonte de informação limitada, porque ela não é atualizada com frequência e tem o viés dos laboratórios farmacêuticos. Então, assim, não é a melhor fonte, mas às vezes é a única fonte que a gente tem, principalmente quando a gente está falando de medicamentos novos, o que é uma realidade na oncologia. Para avaliação dos esquemas terapêuticos, a gente tem os guidelines ou diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, é gratuito. O MOC é uma fonte brasileira, também é pago. O NCCN é uma fonte americana, ela é gratuita. A ESMO é europeia, é gratuita. O BC-Cancer é canadense, gratuito. E o EVIC australiano também é gratuito. E o processo de cuidado farmacêutico, como é que acontece? Então, independente do método de segmento que você vai utilizar, você precisa identificar a demanda daquele paciente, escutar aquele paciente, identificar as necessidades de saúde dele, entender os problemas de saúde, como é que estão as doenças, se estão controladas ou não estão. Aqui eu detecto os PRMs, faço intervenções, monto planos de cuidado, e além de intervir, eu preciso voltar para saber se deu certo, que é a avaliação de resultados. Então, independente do método,
No Brasil, os mais conhecidos são o PW, que é o método americano mais hospitalocêntrico, e o DADA, que é o método espanhol mais direcionado para farmácia comunitária. O que a gente tem na prática é um mix dos dois, ou uma derivação dos dois, porque se a gente for seguir o método à risca, a gente vai gastar muito tempo, porque são métodos bem didáticos, eles foram criados no momento em que os farmacêuticos não tinham um raciocínio clínico apurado, então acaba que a gente, na prática, faz um recorte. Trouxe um caso clínico para ilustrar. Vocês não vão falar de linfoma, pelo que eu vi na programação, então eu trouxe um caso de linfoma para mostrar como é que é o raciocínio clínico e como é que é o trabalho do farmacêutico. Então eu trouxe um caso aqui de 2020, de um paciente com linfoma não-Hodgkin do tipo grandes células B. É um tipo de linfoma muito agressivo, muito sintomático, então esse paciente ele foi internado por sintomas. O diagnóstico aconteceu no ambiente hospitalar e depois a quimioterapia no hospital, depois ele foi encaminhado para o tratamento ambulatorial. A médica registrou que esse paciente compareceu após alta no internamento, no qual foi feito diagnóstico, início de tratamento, notou sensibilidade na cavidade oral e surgimento de uma bolha. Isso, na prática, é mucosite, é uma reação da quimioterapia, sem outras queixas. Os exames laboratoriais demonstravam apenas uma anemia grau 1, demais exames normais, só estão normais porque ele fez a primeira quimioterapia, senão esse exame estava uma loucura. Comorbidades, não registrou nada, antecedentes médicos e pessoais, alergias, medicamentos em uso, exame físico, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, presença de febre, temperatura corpórea e presença ou ausência de dor. Então, sem dor, apenas sem dor e afebril. Esse paciente estava, pelo visto, clinicamente bem. O exame físico dela, ela colocou tudo normal, então, sem queixas ao exame físico. Então, a impressão dela é linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B. O paciente fez o primeiro ciclo com esse esquema, que é o RDA-EPOC, mas depois da avaliação da imunofenotipagem, a médica resolveu seguir com o esquema R-CHOP, mais o metotrexato em altas doses, que é outro antineoplásico. E como condutas, ela prescreveu profilaxia. Lembram que eu falei da profilaxia antes? Esse paciente precisa manter isso ao longo do tratamento inteiro. Até finalizar o tratamento, precisa fazer a profilaxia. Ela seguiu com o tratamento R-CHOP mais o metotrexato em alta dose, forneceu a receita para profilaxia e tratamento da mucosite, e vai fornecer o ácido folínico e o bicarbonato para associar ao metotrexato. Eu vou falar mais à frente o que são essas coisas. Então, aqui está a prescrição, as terapias de suporte ambulatoriais. Então, esse paciente faz uma série de medicamentos antes da quimioterapia para prevenir reações adversas. O farmacêutico, de posse dessa prescrição, faz a validação dessa prescrição usando aquelas bases que eu mostrei lá atrás. O esquema, o R-CHOP, foram prescritos 6 ciclos, ele estava no segundo ciclo de quimioterapia, e aqui eu estou mostrando primeiro as terapias de suporte. O paracetamol, a dexametasona, a difenidramina, são utilizadas para prevenir reações relacionadas à infusão. São reações que acontecem durante a infusão, causadas pelo rituximab, que é um medicamento presente nesse esquema. Essa reação relacionada à infusão, ela acontece durante a infusão e é percebido pela equipe através de cefaleia, dor de cabeça, febre, calafrio, tremor, rubor, angioedema, que é aquele rosto inchado, broncoespasmo, que é a dificuldade de respirar, infecção cutânea e prurido, ou coceira, é a mesma coisa. Então, esses medicamentos são utilizados antes do rituximab para prevenir essas reações. Além de fazer, usando 3 medicamentos para prevenir náusea e vômito, fosaprepitanto, ondansetron e dexametasona, 3 medicamentos para prevenir náusea e vômito, além de usar prednisona oral para casa, faz parte do tratamento R-CHOP. E aqui está o tratamento antineoplásico principal, composto de rituximab, doxorubicina, vincristina e ciclofosfamida. Tem também aqui, a médica colocou o escalonamento da taxa de infusão
para prevenir também a reação. Então, não basta orientar, não basta pedir que administre a pré-medicação. É necessário também fazer o escalonamento dessa taxa de infusão. O segundo tratamento principal desse paciente é o metotrexato em alta dose para prevenir infiltração no sistema nervoso central. Esse, como eu falei anteriormente, esse linfoma ele é muito agressivo, ele pode se espalhar para o sistema nervoso central, então, para prevenir isso, utiliza-se o metotrexato em alta dose. Nesse caso, se preveniu a náusea e o vômito com a dexametasona e a palonozetrona, e se preveniu também reações adversas associadas ao metotrexato com o folinato de cálcio oral para casa e o bicarbonato para casa também. Então, quais são as terapias de suporte domiciliares que esse paciente precisa usar? A profilaxia de mucosite com vitamina E, cápsula, a nistatina oral e o bicarbonato de sódio. A profilaxia de infecção com a ciclovir, Bactrim ou sulfametoxazol, trimetoprim, que é o nome da substância. A profilaxia de náusea e vômito com Dramin e ondansetrona, que é mais potente que o Dramin. E precisa usar em casa também a prednisona, que faz parte do esquema R-CHOP, por 4 dias consecutivos. É um paciente, como vocês podem ver, muito polimedicado. Então, esse paciente é candidato para receber esse material de adesão, que é a ficha de aprazamento, onde a gente combina com o paciente quais medicamentos ele vai utilizar, em quais momentos ele vai utilizar. E aí, depois do atendimento médico, vem a admissão farmacêutica, onde a gente tem um formulário estruturado. Ele tem o objetivo de fazer com que o profissional não esqueça de questionar nada ao paciente. Então, a gente estrutura com perguntas e respostas para o profissional preencher. Então, a farmacêutica primeiro registrou os dados sociais do paciente, então, ocupação, comerciante, católico praticante, reside em Jacobina, mas está na casa da irmã fazendo por conta do tratamento, foi atendido o paciente. A modalidade de atendimento foi por telefone, era um momento de pandemia, então a gente evitava se aproximar dos pacientes por conta da pandemia. Tratamento anterior, tratamento atual, nega reações adversas, histórico de reações adversas e alergias, os hábitos de vida, cigarro, bebida alcoólica, atividade física, a lista de problemas, as comorbidades que o paciente tem, a tabela de medicamentos de uso domiciliar, muito importante, os profissionais não farmacêuticos não se debruçam sobre o detalhamento que a gente precisa ter nesse espaço, a quantidade de medicamentos em uso e quais os problemas relacionados a medicamentos detectados pela farmacêutica. O paciente estava com um PRM de adesão, ele não entendeu de forma adequada qual era a dosagem de aciclovir. Então, estava prescrito corretamente, mas esse paciente estava usando errado. Então, se o farmacêutico não vê isso, esse paciente usa a dose errado, manifesta um herpes zoster e interna por conta disso. Então, a presença do farmacêutico contribui bastante para a adesão ao tratamento. E ela colocou como PRM também essa fraqueza em membros inferiores como reação adversa ao tratamento antineoplásico. Sem encaminhamentos, sem avaliação inicial de adesão, porque não tem uma terapia que eu estou dispensando oral, então esse campo eu só marco para esse momento, e o que é que eu registro na minha evolução? Eu registro o motivo para encontro farmacêutico-paciente, a história clínica, então eu busco entender os sinais, os sintomas, a frequência e a intensidade com que esses sintomas aparecem, a localização, eu falo sobre exames laboratoriais alterados, e falo sobre a experiência medicamentosa, que é como esse paciente lida com os medicamentos em casa, e falo detalhes sobre modificações da farmacoterapia e relatos sobre reações adversas. Então, isso aqui que a gente indica preenchimento e vai lá a farmacêutica e preenche. Entre em contato com o paciente, refere boa tolerância ao tratamento, queixa de fraqueza importante em membros inferiores, relata ansiedade quanto à pandemia, e tratamento concomitante. Irmã Lúcia, principal cuidadora, elaborou tabela de medicamentos profiláticos. Então, a irmã já é meio farmacêutica aqui, ela já fez a tabelinha para ajudar o irmão. E passou por avaliação do cardiologista, que ajustou a dose do enalapril.
orientado a iniciar a fisioterapia em membros inferiores. Nega outras queixas. E na conduta, o que a gente deve registrar? Quais são as minhas intervenções perante os PRMs que eu encontrei, as conclusões sobre interações medicamentosas, os encaminhamentos que eu faço, as orientações que eu dou, eu preciso escrever na conduta, e a necessidade de acompanhamento futuro. Então, se esse paciente tem critério para ser visto novamente, eu preciso selar esse compromisso verbalmente com o paciente e escrever isso no prontuário também. A conduta da farmacêutica realizou análise de interação medicamentosa, ela encontrou aí uma interação entre carvedilol e doxorubicina. Nem toda interação medicamentosa precisa de uma intervenção ou contraindica o uso de um medicamento, depende da interação, depende do paciente. Então, não é porque tem interação que não pode usar. O produto dessa interação é aumento da biodisponibilidade da doxorubicina, que é um antineoplásico. Isso a gente monitora os efeitos adversos por exame, então não tem o que a gente intervir sobre isso. E ela achou uma interação medicamentosa entre o metotrexato e o medicamento profilático. Ela encontrou que o uso concomitante pode aumentar a toxicidade ao metotrexato. E aí ela interviu, é um PRM de segurança, ela interviu e acordou com a médica que na semana em que o paciente faz o metotrexato, ele não vai usar o Bactrim, então vai suspender a profilaxia, é uma outra intervenção. Identificou a subdose do aciclovir, orientou o uso correto, solicitou essa planilha que a irmã criou para avaliar se de fato está certinho, para o paciente não usar porque tem um material errado em casa, reforçou profilaxias e sinais de alerta e colocou aqui que atenderia o paciente no dia do metotrexato. E o desfecho do caso, como é que está esse paciente hoje? Então, ele finalizou 6 ciclos do tratamento R-CHOP, ele terminou o tratamento em agosto de 2020, ele entrou em remissão de doença, ou seja, a doença ficou apagada aos exames. Então, ele não tinha manifestação clínica nem laboratorial, nem de imagem da doença. Então, ele entrou em remissão até que em dezembro de 2024, ano passado, ele fez o exame de imagem, que é o PET-CT, que era sugestivo de recidiva de doença, ou seja, a doença voltou, e a queixa, ele tinha queixa de adenomegalia, crescimento de linfonodo, cervical e axilar direita. Então, esse ano ele precisou retornar ao tratamento, fazendo a segunda linha de tratamento com o esquema RAIS, 4 ciclos. Hoje ele está no 3º ciclo de tratamento e ele vai fazer transplante de medula óssea autóloga. Obrigado. Isso. Obrigada, viu, Danilo? A gente agora já está aberto, viu, gente, aqui a sessão de perguntas e respostas, que falei para vocês que ia ter, está na programação. E eu falei que ia começar assim que a palestra de Danilo terminasse, então quem quiser mandar perguntas aí no chat, está aberto, tanto para mim quanto para ele. Se tiver alguma dúvida em relação ao que ele apresentou, algum termo, como funciona realmente a prática clínica e um profissional que tem bastante experiência nessa área, tá? Enquanto isso, que vocês vão escrevendo aí as perguntas de vocês, eu vou aqui liberando o credenciamento, tá? Credenciamento liberado, quem quiser assinando a lista. Perguntem para a gente que a gente gosta de responder. É importante também a gente saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Isabela Cristine, o credenciamento fica na aba com o nome credenciamento aqui na plataforma Ever. Ótimo. E aí, meu povo? Ficou claro tudo? Foram muitos termos novos. A oncologia é outro planeta. Pois é. Os medicamentos são um trava-língua para falar tudo e entender a terminologia. Eu tentei, assim, traduzir alguns termos para ficar entendível, mas, assim, vez ou outra eu soltei um termo que é muito específico da área e não percebi, ou não consegui atenuar.
Sim, mas é assim mesmo. A gente acaba falando, né? Por Uhum. hábito, por ser algo Claro, tão hábito assim. Mas eu, pelo menos na minha parte, achei a sua apresentação maravilhosa, tá? Gostaria de te obrigado. agradecer. Eu tenho um pouco mais de conhecimento que eles, então ficou mais fácil alguns termos, mas uma área linda, a área que você trabalha, parabéns. A apresentação que você trouxe deu para resumir bastante, e um pouco do que você faz, como é que funcionam as coisas na oncologia, na oncoemato, né? E Uhum. tem muito calor aqui que eu convidei agora na semana do calouro. Eles estavam lá, eu quero fazer alguma coisa para ganhar horas. Eu vamos assistir lá. É bom que vocês já conhecem um pouco da hematologia, já conhecem uma área que vocês podem gostar. Então, eu acredito. Essas palestras são muito importantes, principalmente para quem está começando a graduação, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cientista. Eu queria trabalhar com análises clínicas, eu queria ficar no laboratório, eu adorava microbiologia. E aí, quando eu vi uma farmacêutica dando uma palestra na faculdade, essas despretensiosas, sobre farmacêutico hospitalar, eu fiquei assim, meu olho brilhou, e falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu mudei minha cabeça toda, minha formação toda. Então, assim, é um conselho que eu dou para quem estiver escutando. Saiam dos muros da faculdade. Não fiquem só na faculdade. Tentem fazer estágio, façam atividades extras, vão para palestra, vão para congresso, vão para simpósio, eu ia para tudo, para vocês entenderem para que lado vocês querem ir, porque senão a gente não foca em nada. E por mais que a formação seja generalista, a gente precisa ter um foco. Não dá para saber tudo, não dá para atuar em todas as áreas. Então a gente precisa ter essa sensação de é isso que eu quero até a metade do curso, para a gente conseguir verticalizar nosso conhecimento e ser um profissional de sucesso. Com certeza, concordo com você. Eu falei exatamente algumas coisas sobre isso na Uhum. semana do calor para eles, porque assim, a gente tem que testar. Eu falei para eles isso, vamos testar. E é possível testar com as palestras, é possível testar participando de ligas acadêmicas, participando de iniciações científicas, fazendo estágio. Sim. Se joguem e participem de que vocês puderem, porque vocês só vão saber o que vocês não gostam e o que vocês gostam testando. Aí eu via. É importante a gente ter essa visão do que a gente quer. Porque eu via a gente dizendo assim na faculdade: ai, mas eu vou estagiar e vou atrasar minha formatura. Gente, vocês têm que se formar bem. Atrasa. Eu passei 6 anos na faculdade, 7, eu acho. 7 anos, porque eu estagiei bastante. Vocês têm que sair bem formado, entendeu? Então, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Eu faço processo seletivo e sei que é isso para selecionar pessoas. Então, a gente tem que ser bem formado. Não é formar rápido, não, é formar com qualidade. Precisa atrasar o curso? Atrase, mas saia bem formado. Sai com a segurança de que você pegou um diploma e que você sabe atuar. É isso. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui para você, ó, Danilo, de Hum. Silvio. Para se confirmar uma neoplasia, observa-se mais de um sintoma ou apenas um seria suficiente? Por exemplo, plurido, como seria? Ó, o sintoma é o alerta. Então, assim, quando você tem qualquer sintoma normal, você precisa entender com que frequência esse sintoma está aparecendo, se ele está piorando, porque se está piorando e está frequente, precisa de investigação. Então, assim, tem muitos sintomas de câncer que são completamente inespecíficos. Acho que das neoplasias hematológicas, o que a gente tem de mais próximo é a adenomegalia, que é o crescimento de linfonodos. Mas até infecções também podem crescer linfonodo. Então, não necessariamente o linfonodo aumentou é câncer. Mas, assim, precisa juntar as duas coisas: sinais e sintomas e exames diagnósticos. Tem outra pergunta aqui de Giovana. Como funciona o R-Shop? Cadê? Não vi essa pergunta, não. Está aqui na plataforma do Even, é por isso que eu acho que não está Ah, tá. aparecendo. Como funciona? Em que aspecto?
Ele é composto de 4 medicamentos, 4 antineoplásicos: rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina e vincristina. Administrados por via intravenosa, o paciente passa praticamente 6 horas na clínica fazendo essa infusão. Além de administrar esses 4, ele faz a profilaxia para náusea e vômito e para reação infusional. Então, é um tratamento extenso, muito tratamento intravenoso, demorado. Então, esse paciente passa aí de 6 a 7 horas na clínica fazendo infusão. Não sei se é isso que ela quis perguntar, mas... Responda aí, viu, Giovana, se foi isso mesmo. Se não, manda aí. Tem uma pergunta aqui para mim de Paulo Henrique. Daniele, rapidinho, ele botou aqui, Silvio botou prurido. Prurido é coceira, tá? É o nome científico. Uhum. Pode continuar. Para infecção de parasitas e alergia que é possível identificar no hemograma infecções por bactérias ou vírus? Sim, Paulo Henrique, é possível a gente supor que é isso, tá? Como eu estava explicando bem no início, foi até uma dúvida de outro colega aí, Antônio, a gente consegue ver ali uma alteração do leucograma, tá? A gente vê uma alteração da proporção de linfócitos ou de neutrófilos. No caso, para a infecção viral, a gente vê um aumento ali da quantidade de linfócitos, a gente vê um quadro de aumento total dos leucócitos, tá? Com aumento de linfócito. E no quadro de infecção bacteriana, um aumento dos leucócitos totais e um aumento da quantidade de neutrófilos. Ficou claro? Tem outra pergunta para você, Danilo, de Janine, aqui na plataforma Even. Qual o caminho para se tornar um farmacêutico oncologista? O caminho principal é estágio. Temos poucas vagas, então eu vou priorizar quem teve contato. Perceba que é uma área com conhecimentos muito específicos. Eu não consigo ensinar a manipulação de antineoplásico numa sala de aula, então precisa vivência. Então, assim, se quer oncologia, vai atrás de estágio. Em raríssimos casos eu contratei alguém sem estágio, contratei no interior da Bahia, porque não tinha profissional, então precisei contratar, mas o primeiro critério é estágio. Danilo, não consegui estagiar durante minha graduação, porque eu trabalhava, estudava, não tive tempo. Faz residência. A gente tem 2 vagas de residência por ano na Bahia, e aí com residência a gente consegue te contratar, se você não estagiou durante a graduação. Além disso, para ser farmacêutico oncologista hoje, por resolução do Conselho Federal de Farmácia, é essencial ter pós-graduação. Danilo, por que você não me contrata? Eu tenho pós-graduação. Não adianta. Essas pós-graduação apenas teóricas não são suficientes. Preciso de vivência prática. Novamente, batendo na tecla. Vai estagiar. Porque só o título, só o papel não é suficiente. A menos que você seja ex-residente. Aí sim. Porque a residência é uma vivência teórico-prática. Aí tudo certo. Mas só a teoria não funciona. Giovana respondeu aqui. Ela disse que era isso mesmo sobre o R-Shop. Agradeceu. E aí, gente, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui de Paulo. Fora a infecção de parasitas, já respondeu essa? Respondi. Tá. Ok. Respondi sim. Maria Luísa ainda deu um conselho aqui pra gente. A Maria Luísa estudou comigo, viu, gente? A gente se formou agora. Ela fez bastante estágio na área, ela gosta muito dessa área de oncologia. E ela tá dando um conselho para vocês, ó, para quem tem interesse na área de oncologia, fazer estágio na área durante a graduação é um diferencial. Como o Danilo falou, né? Ele mesmo recruta pessoas para poder trabalhar, e se você não tiver estágio, você quiser entrar em oncohematologia ou em onco, você não vai conseguir. Não vai, infelizmente. É a realidade do mercado. Se a gente tivesse muitas vagas, eu até... Mas assim, a gente tem programa de estágio também, então quem tem interesse, a Clínica Amo faz parte do grupo em que eu atuo. Lá a gente tem o quê? 6 estagiários,
6 estagiários, então sempre tem seleção. Então, a gente geralmente vem contratando os ex-estagiários. Eu preparei a pessoa por 2 anos, ensinei a manipular, ensinei a atender paciente, a gerir estoque. Não tem por que abrir processo seletivo externo. Então, a maior parte das minhas contratações vem de ex-estagiários. A Maria Luísa Leal. Pós-graduação tem o curso Propósito, inclusive dei uma aula para eles recentemente. Tem a IPOG, que é uma boa pós-graduação. Mas, assim, como eu disse, o melhor dos mundos é vocês irem para a residência. Ah, não tenho tempo de residência, não quero residência. Escolhe uma dessas duas. Se você já fez estágio extracurricular e se você já tem experiência prática, você precisa do título, você escolhe essas duas. Ou IPOG ou Propósito. Essas duas. É verdade. A residência é concorrido mesmo. Bastante concorrido. São 2 vagas por ano. Então, é difícil de passar. Mas, assim, pode fazer para fora da Bahia também. Quem tem possibilidade de morar distante de casa, tem em todos os estados, praticamente, programa de residência. Então, se joga. Quer atuar, meu filho? Vai atrás de experiência. Não fica aí sentado no banco da faculdade assistindo o módulo de oncologia que a gente tem na disciplina de patologia. É muito pouco, é nada. O que a gente tem de contato com oncologia na graduação é ínfimo. Exatamente, muito pouco mesmo. Eu só tive contato em hematologia, em patologia. Em hemato é bem pouquinho ainda, é só oncomato. É tudo muito pouquinho, gente. E o que eu precisei estudar de fora da faculdade para ser oncologista não está escrito. Eu preciso estudar muita coisa que não aprendi na faculdade. Então, eu ia para todos esses eventos de oncologia, acredite, eu estava em tudo. Eu era a figurinha carimbada de todos os eventos. Tem que pegar muito conhecimento fora. E tem a Sobrafo, né, que é a sociedade que eu sou representante. Estudante também pode ser associado à Sobrafo. Tem um valor de anuidade, mas é menor do que o do profissional. Então, a gente tem desconto para ir para os eventos, a gente tem acesso ao Sobrafo News, que é uma revista eletrônica de atualização em oncologia. Então, pensem nisso também, é um investimento bom ser associado da Sobrafo. Entendi, Maria. É isso mesmo, é a realidade de todo mundo, minha filha. Não é só você não é só Bahia não. É Brasil inteiro, ninguém tem foco em oncologia. Por isso que é tão importante estágio. É um campo bem fechado mesmo. Uhum. Quem tem vontade de ir para a área tem que correr atrás, tem que ralar. E aí, quem tiver mais dúvida, pode me procurar na rede social, que eu ajudo, tiro dúvida. Uma galera me manda mensagem do LinkedIn querendo tirar dúvida. Eu aconselho, não tenho problema nenhum com isso. Agora aguentem meus áudios, porque eu não tenho paciência para ficar digitando todo mundo que me procura. Então, eu mando o áudiozinho lá, orientando. Não tem o menor problema. O meu papel é esse. O papel do representante regional é fazer esse vínculo com a universidade, com o Conselho Regional de Farmácia. Então, não é incômodo nenhum. Estou fazendo o meu trabalho. Tá certo. Gostaria de, Tiago, já que ninguém tem mais pergunta, né? Até então, aparentemente, nenhuma das duas plataformas. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez, Danilo, por ter topado vir aqui, por mostrar seu trabalho, por vir apresentar. Foi bastante enriquecedor. Garanto que muita gente aí ficou encantado pela oncologia, principalmente os calouros, devem procurar estágios em breve, devem te conhecer, procurar você nas redes sociais. Inclusive, no final do ano, a gente tem o Simpósio Regional da Sobrafo, que vai acontecer em dezembro, se eu não me engano. Vai ser aqui em Salvador, que é tipo um congresso reduzido, um simpósiozinho muito interessante vocês participarem. Não é caro. Quem for sócio da Sobrafo tem um desconto enorme. Então, assim, tá pensando em se associar, já se associa para no final do ano ter acesso ao simpósio da Sobrafo. Aí, mais uma dica para vocês, viu, gente?
Obrigada a todos por estarem presentes aqui, por terem ficado até o final. Quem não se credenciou, está aberto lá o credenciamento, está na plataforma Even. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada por essa noite e espero vocês amanhã para mais palestra, tá? Para falar mais sobre oncologia, falar mais sobre farmácia clínica, uso de medicamentos. Amanhã a gente vai falar sobre vai falar sobre anticoagulante oral. A gente vai falar também sobre discussões de casos clínicos reais sobre leucemias, tá? Leucemia mieloide crônica especificamente, com 2 farmacêuticos bem legais que trabalham um tempinho aí na área, também formados pela UFBA. Então, não percam, acompanhem a gente. E obrigada por estar aqui. Obrigada, Danilo. Nada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.